Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este vídeo, onde iremos estar abordando a temática acerca das competências específicas da área de ciências humanas, que, como já sabemos, essa área ela engloba o componente de geografia e de história. Eu sou o professor Wellington Muniz, sou coordenador pedagógico na Secretaria Municipal de Educação de Tutóia, justamente neste segmento da BNCC, a parte de Ciências Humanas. Tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez e fique comigo até o final deste vídeo, porque temos muitas coisas a aprender e a compartilhar aqui um com o outro. Tá certo? Então, para a gente iniciar, a priori, nós temos aqui o que a BNCC pretende desenvolver nos alunos dentro das ciências humanas. O que a BNCC tem a nos dizer? Lembrando que esse nosso conteúdo, ele é todo referenciado, tá bom? Algumas informações foi retirado do caderno pedagógico do ano de 2020, tem a paginação, outros eu peguei diretamente do documento da BNCC e outros eu utilizei algumas fontes de revistas, de jornais, enfim, até a parte televisiva eu aproveitei para aprimorar o nosso conteúdo de forma que ele fique claro e sucinto, tá bom? Então, voltamos ao vídeo aqui, vamos agora ler o que a BNCC diz. A BNCC fala que a compreensão da sua individualidade e a do outro, enquanto os seres sociais e humanos, a promoção de uma sociedade justa e de direitos, marcados pela pluralidade, a análise e intervenção no mundo social, cultural, digital e tecnológico, ou seja, é uma mescla, é uma compreensão onde a BNCC, dentro das ciências humanas, busca abranger como um todo, certo? E fatore esses de modo crítico e consciente, o reconhecimento da intervenção humana sobre a sociedade e a natureza de modo que se assumam posições fundamentadas por estudos e análises, o reconhecimento da multiplicidade cultural, suas crenças e o respeito mútuo, a compreensão da simultaneidade das ações dos seres humanos no planeta. Ressalto ainda que, dentro das ciências humanas, as suas competências específicas estão condizentes com as competências gerais do caderno BNCC, tá certo? Então, é uma linguagem só. Eles falam a mesma língua com relação a conteúdo e à legislação. E quais as linhas de estudos para esta área do conhecimento? Temos aqui a utilização de argumentos pautados em pesquisas para que possam sustentar suas ideias e colaborar para a formação de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, e a utilização da linguagem cartográfica para a representação do espaço vivido para análise das mais diferentes situações, mais precisamente o componente de geografia, certo? Que dentro dessa parte onde ele frisa o espaço vivido para análise das mais diferentes situações, nós também puxamos o fator histórico, cultural, etnia, de cada povo, de cada região, certo? Por isso que eu acho bastante louvável a disciplina, o componente de geografia está atrelado com história, porque, fazendo um paralelo, a gente percebe que um depende do outro. Concordam comigo? Então, vamos adiante. Como deve ser ensinada a área de ciências humanas dentro de uma abordagem de sala de aula explicativa para com o nosso público principal, que é o nosso alunado? O que é que nós devemos fazer? De acordo com o DCTMA, que é o documento curricular do território maranhense, tá bom? De maneira contextualizada, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar e integradora, relacionando e articulando vivências e experiências das crianças e jovens às temáticas abordadas. Essas primeiras palavras dessa escrita, percebemos que são complexas, parecidas, porém são diferentes, tá bom? Quando eu me refiro a contextualização, interdisciplinar,
transdisciplinar, a multidisciplinariedade, a forma integradora, eu estou juntando as disciplinas, dando um contexto específico a elas, eu estou criando no aluno o espírito de entendimento de mundo, certo? Aonde se busca um entendimento completo dentro da didática, que são seus conteúdos, certo? O seu campo de estudo e o seu cotidiano, a sua realidade, certo? É o aluno na sala de aula e o aluno atuante na sociedade, certo? Como parte integradora de um todo. É isso que a BNCC quer, que de forma construtivista a gente traga o aluno para ser o centro do conhecimento. Só em sala de aula? Não, dentro da sociedade, principalmente. Vamos a seguir. Levando em consideração os aspectos políticos, sociais, culturais, espaciais e econômicos, gerando atitudes, métodos e elaborações conceituais que potencializem o desenvolvimento de suas identidades e de suas participações em diferentes grupos sociais, na perspectiva do respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. É como se o aluno tivesse asas, criasse essa liberdade e, através desse estudo, através desse entendimento, ele tivesse posse da forma correta de usar essa liberdade, da forma correta de levantar voo, sendo coerente, sendo educado, sabendo respeitar as diferenças alheias e sendo, da melhor forma possível, um cidadão planetário, um cidadão de bem, um cidadão comum, certo? Um cidadão feliz, que não adianta nada a gente querer maquiar a nossa vida em sociedade baseada em princípios alheios. Eu preciso praticar o respeito, eu preciso praticar a boa convivência ao ponto que eu também preciso ser feliz dentro da sociedade onde eu estou inserido. Entendido? E quais são as competências específicas da área de ciências humanas? Após essa introdução geral, nós vamos adentrar agora na especificidade da área de ciências humanas. Vamos lá? A competência número 1 diz que compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. É o que eu acabei de falar a vocês, é saber viver, saber conviver em sociedade, tendo a consciência que eu sou de um jeito e o meu colega é de outro. Cabe a mim aceitar, respeitar e praticar a minha cidadania. Na próxima competência, de número 2, nós temos aqui analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, ou seja, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. É o que eu venho falando desde o começo. A sala de aula prepara o aluno, molda o aluno para a sociedade. Por mais que eu queira trazer o meu aluno para o centro do conhecimento, ele vai usufruir deste conhecimento na prática em sociedade, certo? Na competência de número 3, nós temos identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Quando ele fala espacial, é justamente o espaço onde aquele cidadão está inserido, a sua geografia, a sua genética, certo? Dentro das ciências humanas, abordando a geografia, eu consigo engessar só essa competência dentro desse componente? Não. Se você fazer um paralelo desta competência, você vai ver que dentro da BNCC, na parte tanto geral
como específica, nós vamos nos deparar com várias competências afins a essa aqui, certo? Porque fala de valores, de princípio, da forma de atuação do ser humano em sociedade, sabendo escolher, sabendo qual caminho trilhar, tá bom? Então, é basicamente o geral da BNCC dentro da competência número 3 de ciências humanas, tá bom? Na competência 4, diz o seguinte a nós: interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas. Como assim? Promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. É quando a gente consegue abordar um pouquinho da história, da famosa miscigenação, que é essa mistura de raças, crenças, valores. O Brasil é um país diversificado, porque ele tem essa mistura, ele tem essa mescla. E atrelado a isso, a gente precisa incutir no nosso aluno, no nosso cidadão atuante dentro da sua sociedade, que o respeito deve prevalecer em todas as hipóteses. Correto? Na competência de número 5, ele nos fala que comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados também. É a questão da noção, certo? A gente compara ao ponto que a gente se sente parte daquele momento, daquela situação. É o momento em que eu vou ter voz, em que eu tenho opinião, em que eu consigo me expressar. Como que eu consegui adquirir essa premissa? Dentro da minha sala de aula, através dos conteúdos e de uma boa didática do professor que ali à frente estava para lecionar aquela disciplina. Corretinho? Indo para a competência de número 6. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental. Além disso, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de sua sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso quer dizer que para eu ser um cidadão completo, para eu ser um cidadão de bem, atuante em sociedade, eu preciso preservar o meu meio ambiente, que não é só meu, é da sociedade como um todo. É um bem comum. Por isso que eu preciso ser, como fala aqui abaixo, justo, eu preciso ser democrático e eu preciso fazer dessa junção algo inclusivo e não exclusivo. Tá ok? Na competência 7, utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espacial temporal, relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Se você fazer um paralelo dessa competência com história, com matemática, você vai ver que elas têm grandes particularidades afins, certo? Quando fala da questão de direção, duração, simultaneidade, até dentro mesmo da própria pedagogia, desde a educação infantil, já se trabalha essa competência de forma indireta. Como assim? Como o professor é pedagogo e como ele precisa desenvolver habilidades no seu aluno de forma construtiva e cumulativa para ele poder levar ano após ano, o que ele precisa, a princípio, trabalhar é a questão da coordenação motora, lateralidade, noção espacial, distanciamento, peso, enfim, essa série de fatores que a pedagogia ela vem cobrir a BNCC como algo a ser complementado, certo?
E após essa especificidade das ciências humanas, o que nós podemos concluir? O que eu posso tirar de conclusão disso tudo? Logicamente que esse material é um material sucinto, como eu falei no começo, bem explicativo, fácil de se entender, tá bom? E como todo material referenciado, a gente precisa ter uma conclusão, porque senão de nada adiantou você estar aqui comigo assistindo esta videoaula. Então vamos lá? Tirar uma conclusão disso tudo? Cabe ainda às ciências humanas cultivar a formação de estudantes intelectualmente autônomos por meio de sua exposição a diversos pontos de vista com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre ela. Então, pessoal, um estudo completo dentro da BNCC é aquela em que eu busco como principal foco trazer o aluno para o centro do conhecimento, ao ponto que eu consiga fazer com que aquele meu aluno se torne autônomo, que ele se torne independente, que ele tenha a sua construção de conhecimento embasado naquilo que ele aprende, sim, mas que ele possa opinar, que ele possa saber argumentar, viver em sociedade, sendo um intelectual letrado, um aluno, uma pessoa, um ser humano que entende do seu espaço, certo? Não só pedagogicamente falando, mas como pessoal, né? Como família. E uma frase bem interessante que eu peguei deste autor, né, o Jake Anderson, diz o seguinte: mantenha o seu foco no melhor que você possa imaginar e permita que uma visão positiva o impulsione para a frente. E o nosso gás, e o nosso futuro, o nosso brilhante futuro que nós queremos para os nossos alunos é esse. Passar para ele uma carga positiva para que a gente possa justamente fazer o que a frase está nos dizendo, impulsionar ele para a frente, impulsionar ele para o triunfo, tá certo? E eu quero aqui agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma a ajudar vocês a esclarecer alguns pontos específicos dentro das ciências humanas. Não é só isso, lógico que não, mas de forma bem sucinta, clara, objetiva e buscando trazer você que está assistindo esse vídeo para um entendimento mais conciso, mais concreto. Esse material foi elaborado com este fim. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.